Vamos lá, pessoal. Então, retornando ao que nós estávamos estudando, tá? A gente parou falando sobre o México, né? Então, o primeiro padre aí que apareceu, né, na independência mexicana, o padre Miguel Hidalgo, né, acabou sendo condenado pela Inquisição e morto, tá? E aí teve uma continuação com o outro padre, né, que é o Morelos, José Maria Morelos, que também passou a lutar pela independência do México, tá? Chegou a proclamar a independência em 1813, promulgou a primeira Constituição do México, mas isso não foi reconhecido pela Espanha, né? Então, não é uma data considerada oficial, tá? Enfim, e aí continuou, né? O movimento pelo reconhecimento da independência do México, os mestiços indígenas se organizaram em grupos armados, se espalharam por todo o México, combatiam as tropas da Espanha, né? As tropas reais, tá? E a elite crioula, percebendo que era perigoso, né, o povo continuar com armas na mão e tal, né, e lutando, resolveu fazer um acordo, né, com os mestiços e os indígenas, e aí sim a revolução, né, ela teve êxito com a entrada dos crioulos na história, né. Então, em 1821, tá, foi proclamada oficialmente a independência do México, se estabelecendo uma monarquia constitucional, tendo como primeiro imperador um cara chamado Iturbide, né? O cara, o nome do sujeito aí, tá? Agustín de Iturbide, tá bom? Isso se deu em 4 de outubro de 1824. O que é que aconteceu, né? Os militares que eram contrários a esse império, aí no caso, né, derrubaram Iturbide e proclamaram uma república, tá bom? E aí passou a se chamar Estados Unidos Mexicanos. É curioso que todo mundo queria imitar o nome dos Estados Unidos, né? Depois vem o caso do Brasil. Na nossa república também se chamava Estados Unidos do Brasil, né? E aí são os Estados Unidos Mexicanos, tá? Ok? E aí o que, que aconteceu, gente? As outras províncias, né, que estavam junto com o México, né, que seriam aí no caso Capitania Geral da Guatemala, que seria Chiapas, que é um estado mexicano, né, hoje em dia, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Honduras, se declararam independentes, né, no caso, tá? Então elas se separaram do México e formaram uma federação independente chamada Províncias Unidas da América Central, tá? Em 1838, esses países que eu acabei de falar acabaram se separando entre si, cada um formou uma república, com exceção de Chiapas, né, que continuou sendo um estado do México atual, tá bom? Tá? Então, inicialmente eles estavam juntos, aí formaram uma união entre províncias, né, separadas do México, e posteriormente, em 1838, formaram cada um o seu próprio país, ok? Com exceção de Chiapas, que é um estado do México atual, tá? Enfim, gente, ó, aqui que a gente tem uma aqui muito legal do livro, né, que mostra as classes sociais, tá? Tá bom? E aqui essas três aqui são bastante ilustrativas, né? A de cima mostra a elite crioula, tá? Pós-independente. A do meio seriam os mestiços e de baixo seriam os índios, né? Então você percebe aí que foram justamente essas as classes sociais formadas pós-independência, tá? Então não mudou a estrutura, né? A estrutura social do México com a independência, assim como aconteceu no Brasil e outros países, né? Por isso que a América, tirando, né, os dois gigantes lá do norte, né, Estados Unidos, principalmente o Canadá, na verdade, né, que tem uma questão social muito mais forte, né, vamos dizer assim, um país muito mais justo socialmente falando, né, e o restante que ainda está até hoje tentando, né, melhorar, né, enfim, com vários e vários problemas sociais gravíssimos, tá bom? Enfim, né, isso desde a época dessas independências aí, é, se mudou muito pouco da parte estrutural, né, das elites tendo muito poder e muito dinheiro, né, e uma grande maioria da população na dificuldade, tá? Infelizmente, né? Isso a gente espera que um dia isso mude, né? Tá? Enfim, vamos continuar? Então, ó. Aí tem, né, na página 134, né, do livro que eu estou utilizando, né? Tá falando da independência de Cuba. Né? Cuba, como a gente já viu, era uma colônia espanhola, né? Uma colônia espanhola, Cuba. E aí o que, que ocorreu? Dentro desse contexto aí, né?
das revoluções que estavam ocorrendo, Cuba acabou se tornando independente da Espanha, né? Cuba era uma grande produtora de açúcar, né? Grande produtora de açúcar, concorria inclusive com o Brasil, tá? E, enfim, e aí o que ocorreu, né? A elite, né? Elite cubana de crioulos, obviamente, né? Tinha medo que a ilha de Cuba acontecesse a mesma coisa que aconteceu no Haiti, né? Que os negros se rebelaram e mataram todos os brancos, né? E assumiram o poder, tá? Então eles tinham medo que isso ocorresse. E aí o que aconteceu, né? No final do século XIX, a Espanha tinha liberado o comércio entre Cuba e os Estados Unidos, né? Então, obviamente que a parte da elite cubana não estava interessada logo de cara de se tornar independente, né, do governo espanhol, tá? Mas entre 1868 e 1878 surgiu a primeira guerra de independência com um cara chamado, sob comando, né? Um cara chamado Carlos Manuel Céspedes, né? Que era um cara da elite, tá, gente? Ele libertou seus escravizados, é coisa interessante, né? Para lutarem na independência, mas os outros fazendeiros não aderiram à luta, né? Pelegaram, tá? E aí teve uma segunda guerra entre 1895 e 1898 com o crioulo e político e escritor chamado José Martí, né? José Martí, que aí no caso foi realmente consolidado, né, como uma primeira oficial, né, na verdade, né, a independência oficial de Cuba, né? Tá bom? E esse movimento de separação, o grupo do José Martí era contra o grupo que era pró-Estados Unidos aí no caso, né? Tá bom? Então ele derrotou a ideia de uma elite cubana vinculada com os Estados Unidos. Em 1898, o que ocorreu? Os Estados Unidos já estavam num contexto de dominação da América, né? Dentro da ideia do imperialismo, né? Se não era a dominação ocupando espaço, era dominando economicamente, né? Pode-se dizer assim. Então os Estados Unidos eles já tinham tomado o território de Porto Rico, né? Porto Rico no caso passou a ser um estado, né, americano, e praticamente fizeram a mesma coisa com Cuba, tanto que dentro da Constituição de Cuba tinha uma chamada emenda Platt, que era o direito dos Estados Unidos intervir em Cuba quando bem entendessem, né? Na verdade, quando o interesse americano fosse violado, eles iam lá e invadiam Cuba, tá? Por isso que a bandeira de Cuba também tem as cores dos Estados Unidos, não é à toa, né? A gente não pode esquecer isso, tá bom? Enfim, um verdadeiro absurdo, né? Não tem o que a gente comentar a respeito disso, né? E eles chegaram a ocupar um território de Cuba, onde tem a base de Guantánamo, né? Que famigerada, né? Essa base para onde os americanos mandavam seus presos políticos e os terroristas, né? Mais recentemente, tá bom? É uma base dentro de Cuba, dos Estados Unidos. Cuba protestou mesmo durante o período da Guerra Fria, eles não conseguiram tirar os americanos daquele território, tá bom? Aqui tem um exemplo, né, do poder americano, né? A ideia de que os Estados Unidos iam tomando territórios e iam chegar uma hora que iam acabar explodindo de tanto que eles iam, a gula, né, que eles tinham por territórios, por dominação, né? Enfim, tá? Aí na página 136 está falando da parte cultural, né? Da cultura, né? A cultura mexicana pós-independência, né? Então eles citam aqui, por exemplo, a questão da identidade nacional, né? Bom, aqui tem uma estátua de do imperador Azteca, aí no caso, né? Tá? Que seria um resgate, né, do indigenismo, né, mexicano. Eles têm esse orgulho, tá? Tanto que na bandeira mexicana você não pode esquecer que tem a águia dos aztecas, né? Aqui tem um nome de um livro, né, que também essa questão do nacionalismo mexicano, tá? E na outra página tem um mural, né? Explica aqui a questão do muralismo, né, que é um movimento cultural do destaque, né, do século XX. O maior expoente, sem dúvida alguma, é o Diego de Rivera, né? Diego de Rivera, ele era um grande muralista. E nessa obra em especial, né, o Rivera ele mostra a história do México, né, como foi a história do México, né, a luta dos mexicanos, né, pela sua liberdade, né. Então você olharia como se fosse de baixo para cima, né, a época dos aztecas, tanto que tem a águia aqui dos aztecas, né, os trabalhadores, né, lutando, tem a figura dos líderes, né, os dois padres ali, né, tá bom, eles aparecem, tá bom, nessa imagem aí. Então aí no caso o Iturbide aparece aqui no cantinho, né?
com uma imagem como se fosse vestido de imperador. O padre Hidalgo, o Hidalgo, esse aqui. O Morelos é esse outro aqui, tá bom? Que tá apontando como se fosse pro futuro, né? Tá? Ok, gente? Então seria uma alegoria, né? A história do México, né? A cultura mexicana, enfim, tá? Dentro do contexto já pré-Guerra Fria, né? No caso aí, aquele entre guerras, né? Vamos dizer assim, que já é assunto já pro nono ano, né? Com os meus alunos que são do 8º ano lá no Lorena, tá? Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Do vídeo. Eu recomendo que vocês estudem bastante, né? É um assunto que, como eu falei para vocês, é muito extenso, é muita coisa para ver, né? Cada um desses países que passou por uma independência é assunto para um livro inteiro, né? Na verdade, né? É um assunto que a gente tem que sempre estar recapitulando, né? Porque a gente não foca muito nisso, né? Acaba focando mais na história do Brasil, né? Que obviamente é mais importante para a gente. Mas a gente também tem que saber da história dos países vizinhos da gente, né? Que tem algumas semelhanças com a gente aqui, né? Mas, por outro lado, eles fizeram a independência deles com pessoas, né? Aqui da América, enquanto que nós fizemos, né? A nossa independência com um príncipe europeu, né? Então, esse contexto, né? Essa ideia um pouco diferente, né? Lá prevaleceu a república, enquanto que o Brasil prevaleceu com uma monarquia, né? Justamente por ter mantido um príncipe, né? Mas por outro lado, o Brasil tem esse tamanho todo por causa justamente da monarquia, né? Porque se tivessem sido repúblicas, né? Se essas repúblicas tivessem dado certo, o Brasil teria um tamanho muito menor do que o atual. A gente nem sabe quantos países seriam o Brasil, né? Pela grande extensão territorial que nós temos, né? Mas tudo fica no campo da especulação, porque não sabemos, né? Porque é tudo e se tivesse dado certo, né? Não dá pra gente saber com absoluta certeza como seriam, né, esses países aí. Mas com certeza seriam vários países que seriam formados no território, um território tão grande como é o nosso país aqui. E o que manteve essa unidade, que a gente vai ver depois, né, em outros trabalhos que a gente vai fazer daqui no final do ano, né, foi o que manteve a nossa unidade territorial, né, a monarquia, inicialmente com um príncipe europeu, no caso Dom Pedro I, depois com o filho dele, Dom Pedro II, tá bom? Tudo bem, gente? Então espero que vocês tenham entendido, né, essa questão dos libertadores da América, San Martín e Simón Bolívar, né, os libertadores da América que deram origem ao torneio lá de futebol Libertadores da América, homenagem a esses dois caras aí, né. Quem não sabia agora está sabendo, né, tá bom? E todos aqueles que lutaram, né, pela independência dos países aqui da América, tirando o Brasil, né, da América Espanhola, tá bom? Brasil, no caso, América Portuguesa. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Se gostou, dá o joinha, compartilha, dá uma força pro professor, tá bom? Agradeço muito aos que estão me acompanhando no meu canal, os meus alunos do Lorena, mais uma vez, obrigado, né, por estarem assistindo essa aula. Qualquer dúvida, sabe onde procurar, tirar dúvidas, tá? Comentem, compartilhem, se inscrevam no meu canal, dá uma força pro professor. Tudo bem? Se cuidem, a pandemia não passou ainda, sempre bom lembrar desse recadinho para vocês. Se forem sair, necessariamente tiverem que sair, usem máscara, tá bom? E até a próxima, se Deus quiser.